bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada de ter sido convidada para essa assembleia. Certamente uma assembleia histórica, já tem mais de 800 pessoas, né, entrando, para a gente que trabalha com organização, que milita na organização coletiva, ver um momento, mesmo que virtualmente, né? Pena que a gente não pode ver todo mundo presencialmente, mesmo que virtualmente, ver tanta gente junta para discutir os rumos de uma categoria, né, de um setor, é muito importante, né? Ainda mais nesse momento que o país vive. Então, quero parabenizar vocês e agradecer muito pelo convite. Vou tentar ser bem objetiva nesse tempo que eu tenho, para tentar trazer alguns elementos que me parece que são importantes quando a gente trata da conjuntura e do desafio que nós temos para a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Acho que esse é o primeiro elemento fundamental, nos reconhecer enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né? Se nós não entendemos que nós não somos os patrões, né, a gente às vezes fica na dúvida de qual lado a gente vai estar, né? E justamente o conjunto da sociedade, às vezes, quer nos colocar num lugar que parece que nós somos privilegiados, né? Como já disse o Gozzi, quando, na verdade, não é isso. Existe uma desigualdade profunda no conjunto da sociedade, mas existe uma desigualdade dentro dos setores, né? E a justiça é talvez um dos principais exemplos dessa desigualdade interna, né? Quando a gente vê o salário de um magistrado e os direitos e os benefícios que ele tem, que alguns até são privilégios mesmo, né? E quando a gente vê aquilo que os outros trabalhadores acessam, né? Então, é muito importante, primeiro, a gente se colocar como trabalhador, porque nos reconhecer como trabalhador nos implica em nos organizarmos quanto trabalhadores. E nos organizarmos quanto trabalhadores dá trabalho, né? É difícil, tinha alguém postando no chat, calma, gente, paciência, porque assembleia, conferência com muita gente é assim, é isso. Lidar com muita gente, lidar com pessoas que pensam diferente, lidar, às vezes, mediado pela tecnologia, como nós estamos fazendo, não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária. É necessária para a gente pensar que nos organizar exige, primeiro, construir as nossas pautas de reivindicação. O que nós queremos e o que nós defendemos como direito? Sempre pensando que nós, servidores públicos, inclusive na origem, na essência do que é ser servidor público, quando a gente reivindica direitos para nós, mas a gente também reivindica condições de prestar um bom serviço para o conjunto da população. Então, esse é um desafio central para nós. Quando a gente reivindica melhoria salarial, carreira, estruturação do nosso trabalho, condições de trabalho, nós estamos reivindicando qualidade do serviço a ser prestado para o conjunto da população, né? Eu sempre brinco que eu sou professora, então eu falo, quando a gente fala em condições de trabalho para o professor, necessariamente a gente está falando em condições de estudo para os estudantes, para os alunos, né? Então, não é diferente com vocês. Então, reconhecer quais são as nossas reivindicações. E parece que nesse momento que nós estamos vivendo do país, reivindicar direitos parece que é reivindicar privilégios, né? Está tudo tão ruim, existe um pauperismo tão grande na sociedade, um aumento da pobreza, aumento da fome, que parece que nós, servidores públicos, não temos o direito de reivindicar condições de trabalho, reajuste salarial, melhorias na carreira. E o que a gente vem discutindo, inclusive no conjunto funcionalismo público federal, né, que a gente também está discutindo a construção da greve no funcionalismo público federal, é que é necessário que nós temos uma tarefa junto à classe trabalhadora também, que é apontar a necessidade de organização. Se nós que somos trabalhadores, que temos o emprego com alguma estabilidade, que temos noção dos nossos direitos, que temos noção da responsabilidade diante da sociedade, não nos organizarmos coletivamente, o que a gente vai esperar do conjunto dos trabalhadores, né? Então, é muito importante que a gente pense que nesse momento em que se processa uma tentativa de refuncionalizar o Estado, né, através
da PEC 32, da contra-reforma administrativa, que se pretende mudar o sentido do funcionalismo público, que a gente reivindique, que a gente se mostre como trabalhadores que não só sabem qual é o seu horizonte, né, como podem contribuir para que outros trabalhadores entendam que lutar por seus direitos não é um problema. Né? Não tem problema lutar por direitos, e essa foi uma construção histórica, essa foi uma conquista, e não existe na história do nosso país algum direito, algo que foi conquistado que não tenha sido com luta. Inclusive, nós, servidores públicos, só conquistamos o direito de nos organizarmos sindicalmente depois da Constituição de 88. Fazer greve é uma conquista dos trabalhadores, e a gente tem que ser responsável também com essa conquista. Então, pensar que hoje a nossa tarefa central é nos mobilizarmos, construirmos o passo a passo de uma mobilização que paute os nossos direitos enquanto categoria, mas que também aponte a nossa disposição de lutar contra o processo de refuncionalização do Estado que nós estamos vivendo. Um processo que foi absolutamente aligeirado com a pandemia, né? Já existia um projeto de refuncionalização do Estado brasileiro, de um Estado minimizado, né? De um Estado que é menos interventor na área social. Mas a pandemia, ela acelera isso. Ela acelera essencialmente por quê? Em algo que é muito polêmico, que eu quero conversar também aqui com vocês, porque ela nos invisibiliza, na medida que ela botou uma parte de nós, funcionários públicos, no trabalho remoto. Vejam, o trabalho remoto era a nossa alternativa, né, para garantir a vida, para preservar a vida. Nós, professores, defendemos, sim, o trabalho remoto, né? Mas é necessário que a gente entenda que, para o projeto de refuncionalização do Estado, nos manter em casa, fora do nosso local de trabalho, é uma maneira, inclusive, da sociedade não nos ver. E, ao nos invisibilizar, né, e minando e diminuindo a organização das categorias e diminuindo o próprio Estado, né? Como que a gente vai conseguir reposição de cargos, por exemplo, a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras que se aposentam, se a sociedade não nos vê, se parece que nós não temos sentido na vida real dos trabalhadores, né? Então, é muito importante que a gente pense que uma parte dos trabalhos até podem ser mediados pela tecnologia, mas o objetivo deles é nos tirar do nosso local de trabalho, é evitar que a gente encontre com os colegas, é evitar que a gente se organize coletivamente, né? E isso vai nos invisibilizando. Fora que o trabalho remoto, do jeito que fizeram, isso tem muito a ver com a pauta e a construção da greve do funcionalismo público, ele foi feito exclusivamente com o nosso salário. Então, se a maioria das nossas categorias já estava sem reajuste salarial, inclusive sem reposição inflacionária, né? Que não estamos nem falando de reajuste, a maior parte das categorias não conseguiram sequer reposição inflacionária. Com a pandemia, que nós tivemos que estruturar o nosso trabalho domiciliar com o nosso salário foi usurpado pelo Estado. E o Estado se desresponsabilizou de estruturar o nosso trabalho, que é um trabalho que serve ao conjunto da população. Então, é muito necessário que a gente pense que lutar hoje, construir uma pauta de luta e de organização, nos implica nos articular no conjunto dos demais trabalhadores. Nenhuma categoria está isolada. E sozinho, talvez a gente tenha menos possibilidades de conquistas. Então, pensar numa mobilização no momento em que várias outras categorias também estão se mobilizando para fazer campanha salarial, para lutar contra a reforma administrativa, para lutar pelo reajuste salarial, pela reposição inflacionária, é talvez o melhor momento, né? Para a gente fazer isso no conjunto, em conjunto com outras categorias. Segundo, pensar que é necessário que a gente saiba separar e reafirmar e dialogar com o conjunto da sociedade que nem todo mundo é privilegiado, né? Os privilegiados continuam recebendo os aumentos
acachapantes que o Estado dá para eles, mas isso não é verdade, não é realidade do conjunto do funcionalismo público. E é necessário que a gente também denuncie essa desigualdade que existe. Por que uma desigualdade no tratamento, né? Então, a gente sempre fala, no nosso caso, é possível uma universidade sem um servidor técnico administrativo? Não. É possível um sistema de justiça sem os trabalhadores, sem vocês? Basta só o magistrado? Né? Só o juiz dá conta da justiça? Só o médico dá conta do hospital? Então, questionar essa própria hierarquia, né, das categorias ou das áreas também é fundamental. Então, pensar que nós não estamos lutando por privilégios, nós estamos lutando por um reajuste ou por uma reposição inflacionária, por condições de trabalho que vão nos permitir continuar a servir o conjunto da população. No melhor sentido que isso significa, no melhor sentido que é ser funcionário público, né? Para que a gente tenha condições de fazer isso com autonomia, com lisura e com qualidade no nosso serviço. Então, nós não estamos reivindicando privilégio, né? Então, é necessário que a gente pense e que a gente possa, então, articular a nossa pauta objetiva com a disposição da categoria, com o movimento que os dirigentes têm que fazer e que a gente se articule no conjunto da classe e que a gente saiba comunicar isso à sociedade, né? Os meios de comunicação ficam contra nós, o Estado, o poder público fica contra nós. É necessário que a gente seja capaz de comunicar à sociedade. É necessário que a gente seja capaz de comunicar com os nossos colegas de categoria, né? Como que a gente vai trazendo um a um para esse movimento coletivo, né? Esse é um desafio central que nós temos. Como que a gente vai conquistando corações e mentes para uma luta que é uma luta justa, para uma luta que é de estruturação do nosso direito e que é de estruturação do serviço público, né? Que é de estruturação, então, de garantir e mediar direitos para o conjunto da população, né? Essa organização e esse processo, que não é fácil, é difícil, né? Ele tem que se dar de forma coletiva. Então, não adianta a gente pensar, primeiro, que discutir os nossos direitos não tem a ver com política, porque a vida é política. Ela pode não ser política partidária, né? Mas ela é política. Viver é política. A gente viu na pandemia, né? Nós estamos vivenciando isso até hoje, em todas as disputas que se deram no conjunto da sociedade, por vacinar, por fazer isolamento social. Então, tudo é política. Então, não adianta pensar que é possível discutir direitos sem discutir política, sem entender os trâmites e os processos que o Estado brasileiro vem desenvolvendo para tentar acabar com as carreiras do serviço público e nos invisibilizar. Então, é bem importante isso. Segundo, né, é importante que a gente pense que esse debate da organização dos trabalhadores, ele é um debate que, na medida que ele vai engrossando, né, na medida que ele vai ampliando a mobilização, ele tem o potencial de contagiar outras categorias. Imaginou que lindo seria se em São Paulo, além da justiça, várias outras categorias também se mobilizassem? Como a gente quer que os professores também paralisem, né? Que outras categorias paralisem, porque a gente quer reivindicar o quê? A gente quer reivindicar condições de trabalho. E isso passa pelo nosso reajuste salarial. Isso passa por condições para exercermos o nosso trabalho com melhor qualidade e melhor atender a população. Isso passa por discutir a estruturação do Estado, né? Terceiro, é importante que a gente paute que o nosso trabalho não pode ser invisibilizado, como eu falei. Acho que a Prefeitura de São Paulo foi uma das primeiras no Brasil a anunciar, no período mais grave da pandemia, que ela estava entregando prédios públicos que não retornariam depois da pandemia, porque ela deixaria pelo menos 25% dos seus servidores em casa, no trabalho remoto. Em casa, no trabalho remoto, com o nosso salário, com a gente pagando a luz, com a gente pagando a internet,
com a gente estruturando o nosso local de trabalho? Ora, quer melhor forma de fingir que nós não existimos, nos apagar para a sociedade e depois, pouco a pouco, nos minando. Isso vai ter como consequência aquilo que o governo federal colocou lá na reforma, na tentativa dele de reforma administrativa, por exemplo, que é a eliminação dos concursos públicos, que são formas diferentes de contratação dos servidores. Né? Então, é o esvaziamento do Estado. O Estado no sentido amplo, né? Não é o Estado só o governo. Né? O Estado no sentido amplo, daquele Estado que deve garantir direitos e só garante direitos através de políticas públicas. E políticas públicas necessitam de servidores públicos. Quando a gente reivindica, né, a autonomia dos servidores públicos, né? E por isso a gente reivindica a estabilidade, e por isso a gente reivindica o concurso público. É porque nós somos contra a lógica, por exemplo, que ficou famosa no Brasil, das rachadinhas, ou dos guardiões daqui do Rio, do prefeito do Rio de Janeiro. Nós queremos servidores públicos que vão servir à população. Nós queremos servidores públicos que tenham autonomia, inclusive para poder barrar mandos e desmandos desse ou daquele governo. Então, é muito necessário que a gente lute por nós, nesse momento, mas que a gente lute pela estruturação da política pública, que a gente lute contra o desmonte do Estado. Quando a gente sai de uma greve, nós, professores, todo mundo sabe, fazemos muita greve e lutamos, e fazemos muita greve, às vezes, só para barrar mais uma contra-reforma. Os estudantes, sempre quando a gente termina a greve, perguntam: e aí, professor, o que vocês ganharam? Tem horas, tem greve, que a gente ganha não perder mais. Porque se a gente ficar quieto em casa, o Estado nos massacra, nos invisibiliza. Porque a prioridade do Estado nessa relação social estabelecida, infelizmente, é garantir o lucro. E foi isso que a gente viu na pandemia. Não tinha problema morrer gente, mas não podia fechar o comércio. Não tinha problema morrer gente, e os ônibus continuavam lotados para a maior parte da classe trabalhadora. Não tinha problema morrer gente, e as indústrias continuavam funcionando, como se nada tivesse acontecido. Então, nos mobilizarmos, né, fazermos greve, às vezes é só para barrar mais uma retirada de direitos. E eu não tenho nenhuma dúvida, que nós no Brasil só temos a estruturação de direitos que nós temos porque nós nos organizamos coletivamente. Quando a gente olha, vou pegar aí mais uma vez o meu exemplo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a educação, em vários países da América Latina, as universidades que são chamadas públicas, elas cobram pequenas mensalidades. No Brasil, a gente só tem universidade 100% pública porque nós, professores, lutamos muito e fizemos muita greve. E como a gente fala, a gente tem responsabilidade com agora, mas a gente tem responsabilidade com as gerações futuras. E é o mesmo caso de vocês. Vocês têm responsabilidade com vocês, com as condições salariais e de trabalho de vocês nesse momento, mas vocês também têm responsabilidade com aquilo que vão deixar para as gerações futuras desse país, né? Então, é muito importante que a gente pontue. E, para finalizar, porque vocês têm muita coisa para discutir nessa Assembleia, é muito importante que a gente considere e que a gente coloque nas nossas pautas de reivindicação que essas condições de trabalho que nós temos e que o remoto nos adoeceu muito, né? E é um adoecimento que vem pelo assédio moral, de uma exigência que a gente trabalhe a qualquer momento e a qualquer hora, que a gente cumpra metas exorbitantes, né? Que a gente esteja o tempo todo disponível, fazendo da nossa casa o local de trabalho e a serviço da chefia imediata. Então, é muito importante que a gente reconheça que esse trabalho remoto ele também é adoecedor. E que, ao acabar com a diferenciação entre o espaço da casa e o espaço do trabalho, nós sucumbimos a uma lógica de como se a nossa vida fosse só trabalho, né? O trabalho é o meio, o trabalho é uma forma, né? Mas ele não pode ser
toda a nossa vida. Por isso que é necessário separar, por isso que é necessário reconhecer que esta forma de trabalho também nos adoeceu e que nós não tivemos condições de reivindicar melhores condições de trabalho, inclusive garantir tratamentos, às vezes, no processo de adoecimento. Muitos trabalhadores no trabalho remoto tiveram um conjunto de problemas de saúde que também ficaram invisibilizados. Então, vejam, é mais um elemento que o Estado quer fazer para nos invisibilizar. Nos invisibiliza diante da sociedade, nos tira da nossa organização coletiva e do nosso local de trabalho, invisibiliza o nosso processo de adoecimento e faz com que todo trabalho seja estruturado a partir do nosso salário, né? E ainda não querem garantir nem mesmo a reposição inflacionária de uma vida que ficou absolutamente encarecida nesse período da pandemia, né? Então, acho que nós temos muitos desafios, né? Espero que vocês consigam fazer um ótimo debate sobre a construção da mobilização dos trabalhadores do judiciário e que essa mobilização de vocês ajude a contagiar outras categorias. Nós, professores, estamos, nesse momento, em rodadas de assembleias, junto com o funcionalismo público federal, para também construir uma greve e uma mobilização nacional dos servidores federais. Não é possível, no nosso caso, que o governo fale que o orçamento da lei orçamentária, né, previsto para o reajuste salarial vá apenas para uma categoria, vá apenas para a polícia. Nos parece que a população precisa mais do que polícia, mais do que arma, né? Então, a população precisa de professores, a população precisa de médicos, a população precisa de equipamentos públicos. Então, não é correto isso que o governo anunciou. E, por isso, nós também estamos nos mobilizando para falar que a população precisa do conjunto dos serviços públicos, que só existem porque nós mediamos, assim como vocês. Então, nos valorizar é valorizar a população. Nos valorizar é garantir a mediação de direitos para o conjunto da população. Esse é o nosso desafio. Então, que vocês construam uma ótima mobilização e que a gente se encontre, né? E tomara que a gente possa se encontrar em boas manifestações nas ruas muito em breve, né? Forte abraço para vocês e ótima assembleia.